Bom, pessoal, eu sou a Camila, sou da área de projetos aqui do Instituto. Comecei recentemente. Estão comigo aqui hoje na reunião a Lilian, da comunicação, a Adriane, diretora do Instituto, e a Maíra, presidente do nosso Conselho Deliberativo, tá? A gente vai começar hoje com o tema do Hospital Pequeno Príncipe, que é uma das organizações que nós apoiamos. Eu vou deixar para que eles se apresentem posteriormente. Mas nesse primeiro momento, para a gente aquecer e se conhecer um pouquinho mais, eu vou pedir para vocês, obrigada. Vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, falar de qual organização vocês estão falando, para que a gente possa começar e se conhecer, tá bom? Quem gostaria de começar? Oi, bom Oi, dia. gente, tudo bem? Bom dia, Matheus, tudo bem? Bom dia. Se vocês quiserem levantar a mão, e aí a gente vai começando essas apresentações. Acho que a gente pode começar pelo Pequeno Príncipe, né? Já que vocês que vão. Pronto. A Gisele já levantou a mão lá. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gisele. Eu trabalho na Escola Comunitária Maramar. Nós somos uma instituição social que atende em educação formal mais de 85 crianças. Também oferecemos atividades extracurriculares aqui. A gente está dentro da comunidade do Saleiro, aqui na região, e é um prazer estar aqui. Obrigada, gente. Gente, eu me perdi aqui onde que levanta a mãozinha, mas vou me apresentar. Eu sou a Ana, e está aqui comigo a Aline. Nós somos da Associação Mineira de Reabilitação, representando a Bruna também, que é a nossa coordenadora da área de mobilização de recursos. E também é um prazer para a gente estar aqui. Eu sou analista do setor e eu sou assistente de mobilização de recursos. Prazer conhecer vocês. Podia contar de onde que é, qual cidade? Estaleirinho ou é Santa Catarina, Gisele? É, Bahia. Maravilha. Bahia, tá. E a Bruna, né, que falou agora também, só para a gente saber, assim, porque... Sim, a Bruna, eu não consegui trocar o nomezinho dela, ela não está aqui hoje, a nossa coordenadora. Desculpa, como que é seu nome mesmo? Ana, Ana, conta, Ana, de onde que você é, para a gente saber. Vocês. a gente está em Belo Horizonte. Pessoal do Saúde e Alegria, vamos lá para o norte agora. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Matheus Paiva, eu sou do Projeto Saúde e Alegria. É um projeto que atua na Amazônia, um projeto Primeira Infância, Saúde e Alegria. É um território baixo Amazonas, na cidade de Santarém. Eu estou aqui com mais duas pessoas da equipe. É um prazer estar aqui nessa reunião. Até seu microfone está dando um ruído, não sei se é o microfone ou se é alguma microfonia. Vocês estão na mesma sala? Não sei. Não é o seu, Bom dia. não, é o da Elda. Acho que é o da Elda. Agora melhorou. Pessoal de Saúde e Alegria. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Elda. Bom dia. Bom, vamos tentar continuar aqui pelo Saúde e Alegria, então. Eu vou pedir para a Efraína se apresentar. Efraína, você está aí? Sim, olá, bom dia. Eu sou Efraína, sou assistente social do Projeto Saúde e Alegria, participo desse projeto incrível, né, financiado aí pelo Instituto Terceira Infância aqui na Amazônia, nas comunidades ribeirinhas do município de Santarém, no estado do Pará. Eu sou Sônia Bonice, tenho um apelido que é Nani,
assim como o CEAPS e o PSA, né? Vocês estão vendo aí que a Efraína está como CEAPS, que é a razão social do PSA. Eu brinco, digo que a razão social é Sônia, o nome fantasia é Nani. Então, a gente está tá em trio aqui. O Matheus já falou bastante sobre a atuação do PSA e a Efraína complementou do projeto específico aqui com Tecendo Infâncias. Eu tenho muita alegria de estar aqui, eu faço a coordenação do Saúde na Floresta, que é esse braço do PSA que atua na saúde aqui nas comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas do Baixo Amazonas, na região de Santarém. É um prazer estar com vocês, uma alegria rever vocês, meninas. Até mais. Muito bom, nós estivemos juntos aí mês passado, né? Mais um Foi em pouquinho, fevereiro. Foi em fevereiro. Anne com a Fraina, e a gente foi muito legal, foi muito bacana essa viagem lá para conhecer o projeto. Então vamos É o descendo aí projeto? para o Nordeste, vamos para o Nordeste agora? Vamos. No microfone. Peraí, porque eu fui eu que não tenho. Sou eu, Nordeste, Ceará? Olá, bom dia e desculpa que eu entrei atrasado. Entrei no link errado e depois não consegui entrar no link certo por conta aqui de aplicativo, mas agora tá tudo ok. Meu nome é Elda Carla, eu estou aqui direto de Pacajus, no Ceará, né? Falando do projeto Infância Tecida em Laços, esse projeto que está funcionando aqui já desde setembro de 2023, onde a gente acompanha atualmente 109 famílias, 152 crianças na primeira infância, sendo elas 58 crianças atípicas. É um projeto que trabalha com a intersetorialidade e a equipe sempre está buscando trabalhar com o diálogo com as políticas públicas locais. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e conhecendo outros projetos que o Instituto Tecendo Infância abraça. Gostaria de continuar? Eu vou. Você pode fechar o som, Elda, que aí senão dá microfonia com a. Perfeito, obrigada. Oi, bom dia. Tá ouvindo bem agora? Sim. Eu me chamo Talene, sou assistente social e estou como orientadora social do projeto Infância Tecida em Laços, aqui em Pacajus, no Ceará. Trabalho nessa linha de ponta, acompanhando as famílias, né? Como a Elda citou, são 109 famílias. Eu tenho 55 e a Tayana 54. Não, eu tenho 54 e a Tayana 55, é assim. E a gente trabalha fazendo acompanhamento mensal, visitando as famílias, né? Indo na casa, vendo a realidade, vendo a necessidade de cada um. Todos os meses a gente tem demandas novas e a gente está sempre buscando parcerias, apoio, em busca das políticas públicas para ingressar essas famílias e ajudar a melhorar o dia a dia de cada uma delas. Para mim é uma satisfação estar nesse projeto que é abraçado pelo Instituto Tecendo Infância, né? Uma alegria muito grande poder participar e com certeza juntos fazer a diferença na vida de tanta gente, de tantas famílias. Obrigada, gente. Passar agora para a Letícia do Cirandar, que está lá no sul, né, Porto Alegre. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. É um prazer estar com vocês hoje aqui, nessa manhã fria já de Porto Alegre, e ouvir as participantes, as colegas do Brasil inteiro. É muito bacana. Nós estamos com uma parceria com vocês numa formação que ainda está acontecendo, vamos ter o último encontro agora dessa primeira fase. São escolas comunitárias de Porto Alegre, são 200 escolas, nós tivemos inscrição de mais ou menos 90 escolas participando, está sendo incrível. Grandes professores convidados. Vamos ter agora, quarta-feira, a última dessa primeira fase. E nós somos uma biblioteca comunitária, um ponto de cultura. E a nossa missão é com uma formação leitora. Então, prazer estar com vocês.
E acho que vai ser incrível, então, essa troca, assim, com toda essa riqueza de experiências aí pelo ao longo do Brasil. Pessoal, muito obrigada pela apresentação de vocês, por falar um pouquinho sobre a organização, de onde vocês estão atuando, né? Esse encontro que a gente está promovendo hoje, a ideia é que seja um início de uma futura série de conversas sobre temas que são essenciais para a primeira infância com os nossos parceiros. Então, um momento de troca para a gente fortalecer essa rede entre todos vocês e também encurtar esses caminhos, né? Porque tem projetos que estão no sul, no norte, então a gente acaba tendo esse caminho com vocês. E a gente espera que seja um momento de muito aprendizado para todos. E hoje a gente vai ter o pessoal do Pequeno Príncipe trazendo a apresentação, mas a gente também está ouvindo os outros projetos, que é que tem essa troca também, tá bom? Então, vou passar a palavra agora para o pessoal do Hospital Pequeno Príncipe, que vão compartilhar com a gente a apresentação também. Olá, pessoal. Opa! Não, vai, Luísa, vai. Eu sou Heloísa, do Hospital Pequeno Príncipe. Vou começar apresentando um pouco o Pequeno Príncipe para vocês. Vocês já se apresentaram e eu adorei conhecer todos também e os seus projetos. E depois eu vou passar também a palavra, mas já apresento para apresentar as duas para a Rita e para a Grazi, que são as responsáveis do nosso voluntariado, e elas que vão puxar também hoje mais o nosso assunto sobre o brincar, né? Que é o tema também que a gente quis trazer, porque está muito ligado também com o projeto que o Instituto Tecendo Infâncias nos apoia. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Preciso só de uma permissão para compartilhar, se puderem me permitir por aí. Maravilha, acho que já deu certo. Já devem estar todos vendo a minha tela, qualquer coisa vocês me avisam. Aqui no primeiro slide que a gente tem o nosso complexo Pequeno Príncipe. Então, só para nos apresentar mesmo para vocês nos conhecerem melhor, acho que muitas pessoas conhecem o nome do Hospital Pequeno Príncipe, né? Que hoje, em atendimento exclusivamente pediátrico, é o maior hospital do Brasil. Mas a gente também tem o nosso instituto de pesquisa, porque a gente tem muitos casos de doenças raras, a gente entendeu que a pesquisa ela é muito importante, porque a humanidade inteira ainda tem muito para aprender e para investigar, então muito nessa ideia vem o nosso instituto de pesquisa para aumentar as chances de cura de doenças de criança e adolescente, principalmente, né? E a gente também tem muito conhecimento e o nosso jeitinho Pequeno Príncipe de fazer a medicina, que é muito humanizado, é muito diferenciado também, para a gente ensinar para outros profissionais. Então, com essa ideia veio a nossa faculdade Pequeno Príncipe, que tem graduações aí, pós-graduações também, todas na área da saúde. Então, a saúde é o nosso tema principal e sempre olhando para a faixa etária de 0 a 18 anos, que também é muito diversa entre si, né? Um bebezinho ali da UTI neonatal é totalmente diferente de um jovem de 16 anos. Então, a gente cuida de todos esses pacientes dentro do nosso hospital, que já tem aí mais de 100 anos. Então, as atividades do hospital começaram em 1919, e assim como nós aqui, que estamos representando muito bem o Brasil, de projetos de diferentes localidades, a gente recebe também pacientes de todos os estados do Brasil. Né? E por que um paciente seria encaminhado de tão longe para Curitiba, que é onde fica o Pequeno Príncipe, né? Muitas vezes, porque principalmente a gente atende 60% SUS, e para um paciente conseguir um leito naquela especialidade que ele precisa, que muitas vezes é um tratamento de alta complexidade, é só no Pequeno Príncipe que vai ter a disponibilidade desse leito. Então, por isso a gente realmente recebe crianças de longe, e geralmente quanto mais longe, mais complexo é o caso, porque aí um hospital ali da região realmente não tinha esse leito disponível ou até mesmo a especialidade em si. Então, por isso que a gente recebe mesmo pacientes de todos os estados do Brasil e acaba tendo um contato também com diferentes famílias e culturas e realidades mesmo dentro do hospital. E dentro disso, no ano passado, foram mais de 100 mil crianças e adolescentes atendidos, então 106 mil com suas famílias, né? Porque criança nunca está sozinha dentro do hospital. Então a gente aproveita também nesse período de internação para trabalhar muito junto com a família da criança, quando a gente percebe algumas questões e vulnerabilidades que de alguma forma a gente consegue contribuir também.
Hoje, 58% dos nossos pacientes são da primeira infância. Então, eu falei que a gente atende do primeiro dia de vida até completar 18 anos, né? Mas quase 60% aí tem até 6 anos de idade. Então, a gente tem bastante foco também na nossa abordagem e tudo, todas as atividades, na verdade, do hospital nessa faixa etária também. Então, desde atividades mais educacionais até o projeto que o Instituto está ao nosso lado também, que é o projeto Primeiríssima Infância, gerando prosperidade social. Então, esse projeto, ele trabalha na faixa etária do 0 aos 3 anos, na verdade, porque é uma faixa etária que a gente tem muitos pacientinhos no hospital, e a gente identificou que, pela realidade das famílias ser muito diversa, a gente podia trabalhar em ações educacionais de primeira infância para essas famílias. Então, falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento da primeiríssima infância, do 0 a 3 anos, como está o cérebro da criança nessa idade, o que a gente pode fazer para estimular, né? Porque a gente tem realidades diferentes, mas ali na situação hospitalar, algo que a gente queria muito ir contra com esse projeto é a família que muitas vezes acha, meu filho está internado, eu nem tenho muito a fazer aqui dentro desse contexto hospitalar com ele e fica só no celular. A gente vê muito isso, né? E como que a gente pode mostrar para essa família que esse também é um período de estreitar o laço com a criança, de desenvolver a criança também e de levar muito dessas práticas para casa também, para a sua região da onde é de origem, né? Então, o projeto ele vai em duas frentes principais, que são as oficinas, e aí no ano passado a gente teve desses 3 temas, musicalização, brinquedos e brincadeiras, que tem muito a ver com o tema também que a Rita e a Grazi vão falar, e práticas terapêuticas, e nessa parte educacional, então a gente tem educadores também que vão de uma forma bem sensível até essas famílias, fazem essa abordagem de ensinar mesmo que muitas vezes só esse contato entre a família e a criança já é um estímulo, né? E como então trabalhar isso ainda mais a depender do que a criança tem, né? Que a levou ao hospital e de que forma ela pode também ser desenvolvida ali e ser acolhida de fato, né? Então, da gente não olhar para a criança só como, tá internada, não tem nada que ela possa fazer nesse momento. Bem pelo contrário, acho que a Rita e a Grazi vão falar um pouco sobre isso também. E a gente também tem algumas frentes de educação para público geral, e aqui trouxe até para reforçar, porque acho que o pessoal do Instituto já compartilhou também com vocês alguns materiais que a gente fez com esse projeto. Então, a gente tem o folder sobre amamentação, folder de Chantala, manual da primeiríssima infância também, que é bem essa faixa etária trabalhada pelo projeto. Esse manual é bem extenso e bem legal, assim, muito rico em informações e pode ser usado em diferentes contextos, né? Não só no hospitalar, como é o nosso caso, assim, em todos os contextos, na verdade, da vida das crianças. Então, acho que as meninas queriam até que eu desse esse reforço, que esses materiais estão disponíveis para download, e aí fiquem à vontade mesmo para pedir para elas o link ali, ou elas disponibilizam aqui depois do nosso encontro, porque são materiais bem legais e bem ricos, assim, que vêm também aí do projeto. E para finalizar essa parte do projeto, compartilho com vocês algumas imagens aqui das oficinas de musicalização, e até se a gente tiver um olhar mais apurado aqui para algumas delas, vocês vão ver que tem instrumentos aqui que são feitos com tampinha de garrafa, né? Esse chocalho ele é feito com tampinha de garrafa. Então, acho que tem muito a ver com o que as meninas vão trazer agora também. No momento que a gente vai falar sobre o brincar, do quanto pode ser simples, né? E a gente mostra muito com o projeto para as famílias o quanto pode ser simples esse estímulo, mas que ele seja sempre intencional, né, com as crianças. Então, é um pouco diferente do trabalho ali do voluntariado que a Rita e a Grazi fazem, mas aí vou passar a palavra que elas podem contar para vocês e qualquer dúvida e trocas também sei que a gente vai ter um momento ali mais para o final. Mas obrigada pela atenção de vocês, prazer em conhecê-los todos. E Rita e Grazi, acho que a palavra está com vocês. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Grazi, atualmente estou na coordenação do voluntariado, sou psicóloga de formação e o nosso trabalho aqui é brincar, manhã, de tarde e de noite aqui, ensinar a comunidade, né, que quer fazer um trabalho voluntário, então é acompanhar, treinar, orientar os voluntários que têm idade acima de 18 anos a brincar com as crianças enquanto elas estão internadas. Então, o nosso trabalho, o brincar é o nosso dia a dia, o lúdico é o nosso, a gente faz isso o tempo todo aqui no hospital com os nossos pacientes. Hoje a Rita vai falar com vocês, mas fico à disposição, então, no que vocês precisarem. Obrigada.
Bom, gente, antes até de eu me apresentar, eu queria parabenizar todos os projetos. Eu estou encantada, né? E eu espero que a gente possa trazer hoje uma pequena contribuição, porque eu vejo que vocês têm uma vivência diversa, ampla, e que isso que a gente possa trazer traga um pouquinho de contribuição, porque imagino que até que formalmente ou informalmente vocês já sabem disso, né? Então, parabéns, de verdade, estou bem feliz de estar aqui, me coloco à disposição em outro momento, se vocês desejarem. É, eu me chamo Rita, né? Eu sou gerente do voluntariado e, por acaso, da odontologia também aqui do hospital. E como a Grazi falou, aqui no voluntariado a gente recebe pessoas, ó, jovens, adultos, né, que vêm para trabalhar com recreação. A gente chama recreação, mas na verdade por trás está o brincar. Porque para a gente o brincar é muito consistente, ele tem um conceito muito forte e necessário para que a criança continue seu desenvolvimento dentro do hospital. O que a gente busca é trazer a infância para dentro do hospital, que a partir do momento que essa criança interna, ela possa continuar seu desenvolvimento e possa continuar suas atividades proativamente aqui dentro. E o brincar para nós, enquanto hospital, é uma estratégia que alivia o impacto da hospitalização, sem dúvida nenhuma, né? É uma das estratégias que a gente utiliza. Então, nós treinamos os voluntários, treinamos no sentido de que eles não precisam ter uma formação para trabalhar com brincar, até porque a gente parte do princípio de que todos nós brincamos um dia e que a gente tem que rememorar, revitalizar esse brincar. Então, quando os voluntários vêm, a gente faz todo um treinamento para tentar relembrar tudo isso, porque todo mundo é capaz de brincar, né? E dentro disso a gente trabalha o brincar em si, dentro de dois conceitos, que um é na área do desenvolvimento, que por que o brincar é tão importante, mas também o fundamento. Então, é por aí que eu vou começar para vocês, contando um pouquinho, que dentro da minha formação também é psicanálise, eu trabalhei como clínica, estando mesmo no hospital por 20 e poucos anos com crianças, e assim, dentro do que a gente vê, a base e o fundamento mais sólido que existe para o desenvolvimento infantil é a psicanálise. E o brincar, ele mostra uma função psíquica muito importante. E é por isso que as crianças têm que brincar. Como a Luísa disse, a gente tem diversos brincar. A gente tem o brincar, por exemplo, pedagógico, que tem um fim, a gente tem o brincar da clínica, que tem um outro fim, e a gente tem o nosso brincar aqui, que é o livre brincar. Que eu sei que a criança vai estar se desenvolvendo por si própria se eu proporcionar a ela um ambiente favorável a brincar. Se eu proporcionar a ela interações que estimulem ela a brincar. No caso do hospital, eu posso até assim, e talvez em outros casos eu possa até aceitar que a criança naquele momento não queira brincar. Mas a proposta sempre é feita para que a gente possa ter a oportunidade de que, se em algum momento ela estiver disposta e disponível a brincar, ela possa me chamar e dizer, sim, eu quero brincar. Mas a gente sabe que a criança também consegue se resolver de uma certa forma sozinha e ela acaba brincando mesmo que a gente não esteja presente, né? E como a gente falou e vai falar um pouquinho para frente, com aquilo que está ao redor dela. E às vezes é no próprio corpo. O bebê, ele brinca com o cabelinho, alguns brincam com o cabelinho da mãe, né? Com o pezinho, com os dedinhos. Enfim, a criança brinca desde muito cedo. E tem um exemplo clássico que nos mostra nos mostra como a capacidade nossa simbólica, nossa elaboração simbólica está nesse processo de brincar. O que é essa elaboração simbólica que acontece durante a brincadeira? Ela é um momento em que eu consigo transformar coisas naquilo que eu quero. É uma interseção entre o imaginário e a realidade, onde algo que está nomeado, né, ele tem uma função, mas eu posso virar em outra coisa. O que eu quero dizer com isso? A gente lembra daquelas brincadeiras de cabo de vassoura, que viravam cavalinhos? É nesse sentido. Um cabo de vassoura pode virar um cavalinho, um carretel pode virar um carrinho, eu dar um outro sentido para aquilo. E essa é uma capacidade exclusivamente humana, que a gente sabe, e que é introduzida pela linguagem.
porque a linguagem, ela traz o conceito daquilo que eu quero, ou o nome da coisa, sem a coisa estar presente. Isso só a gente consegue fazer. Então, eu, quando falo de uma caneta, eu não preciso estar com uma caneta no concreto presente. Então, para exemplificar para vocês esse processo que acontece com a criança quando ela brinca, eu trouxe o Fordar. O Fordar é uma observação que Freud fez quando o netinho dele, de 1 ano e meio, morava na mesma casa que ele. Morava a mãe e a criança. E aí ele percebia que toda vez que a mãe se ausentava, essa criança de 1 ano e meio para 2 anos, ela pegava um carretel com uma cordinha e brincava de jogar atrás de uma cortina e puxar. Então, desaparecia e aparecia. E falava o som que é do fordar, quer dizer, é similar a gone em inglês, que é ir embora, partir. E aí, ele vendo aquilo e aquilo se repetindo, eles supuseram que a criança, enquanto brincava, ela se tranquilizava porque ela sabia que a mãe saía, mas retornava. E era a forma de lidar com uma situação que às vezes não é passível do seu domínio enquanto criança, porque a mãe tinha que se ausentar, mas você lidar de uma forma onde você domina uma brincadeira, onde você é o ativo, né? E lidar sem angústia, porque à medida que a presença e a ausência se fazia presente nessa brincadeira, a criança se tranquilizava e ela era quem era o principal, não mais a situação. E a brincadeira, ela se passa dessa forma, né? Muitas vezes, psicamente. Ela tem muito a questão daquilo que não foi o melhor que aconteceu, onde eu tive que ser passivo em algum momento, e quando eu transporto para o brincar, eu domino a brincadeira e eu transporto ou para os meus bonecos, ou para os meus carrinhos, ou para seja lá para que for, ela transfere essa situação, mas de uma forma que ela possa trabalhar um pouco para si mesma e compreender melhor. Algumas brincadeiras até se repetem, porque elas necessitam disso, assim como alguns contos, por exemplo, de fado, algumas histórias, ou alguns desenhos ou filmes que as crianças assistem, porque ela tem a necessidade de assistir muitas vezes para ir compreendendo para si mesma alguma coisa que ela colocou ali, né? Pode passar, Elisa, por favor. Então, hoje, o que a gente tem, né? O brincar, ele é fundamental para a criança, ele é um direito, né? Ele é fundamental, ele tem que estar presente. Ele mostra todo esse processo, e além de todo esse processo, a gente tem outras coisas que envolvem o brincar, né? Que são as brincadeiras, que fazem os desenvolvimentos, os desafios, né? Então, os desenvolvimentos cognitivos, motor, enfim, tudo que pode estar ali implicado, que também me mostra daí essas outras áreas de desenvolvimento, como cognitivo, como afetivo em outra instância, porque ele vai proporcionar uma série de situações que vão fazer com que a criança fique desafiada, fique presente naquilo e queira levar adiante, né? A gente precisa de brinquedo para brincar? Depois disso que eu falei para vocês, eu acho que dá para a gente pensar que o brinquedo industrializado, ele é importante, mas a gente tem uma história do brinquedo, pelo menos na Europa, que é traduzida, é contada pelo Philippe Arré, num livro que ele tem, que as brincadeiras, na verdade, lá pelo século XVII, elas aconteciam com os adultos. Naquele tempo lá, as crianças não eram entendidas como crianças, não havia uma diferença com a infância e não tinham necessidades diferentes. Então, as crianças eram introduzidas nas brincadeiras junto com os adultos. Hoje a gente percebe que aquilo que se brincava, as brincadeiras de roda, as danças circulares, enfim, elas viraram esportes para adolescentes e adultos, né? E as crianças ficaram com o brincar nesse processo todo desses séculos. Ainda, as crianças brincavam muito com o que era o bibelô, porque eram brinquedos pequenininhos e de domínio da criança, e ao mesmo tempo enfeitavam os lugares, né? Então, a gente tem aí o brincar ao ar livre, o brincar em conjunto, e tem o brinquedo pequeno.
Em determinado momento, e na era mais moderna, vem o brinquedo grande, até maior que a criança. E isso cria uma certa dificuldade para a criança, porque um brinquedo muito maior que ela às vezes não consegue nem manipular, nem mexer, e aí a gente fica perguntando qual é o sentido do brinquedo. O brinquedo é importante, é sim, a gente tem bons brinquedos industrializados, tem sim, mas não que a gente precise ou necessite do brinquedo para brincar. Se a gente for pensar na infância da gente, muitas vezes, possivelmente a gente tinha objetos que nós brincávamos com ele e a função não eram ser brinquedos. Eu, por exemplo, tenho uma história assim. No Natal a gente ganhava brinquedos, tinha uma festa de família, e uma vez meu avô ficou extremamente chateado porque nós pequenos pegamos todas as tampinhas de Coca-Cola, que a gente só tomava no Natal ou nos aniversários Coca-Cola, né? Pegamos todas, a gente reunia muita gente, pegamos todas as tampinhas e estávamos brincando com as tampinhas. Eu e nossos primos, e meus primos. Porém, a gente tinha ganho brinquedos. Então, assim, muito do que a criança quer com aquilo, muito do que o objeto permite e do quanto até o brinquedo pronto pode ser transformado pela essa própria criança, no sentido de que nem sempre ele precisa fazer aquela função pré-estabelecida que ele vem com ela, né? A gente até fala eu não acho que é um termo muito comum, a fixidez funcional, mas quanto mais a gente conseguir tirar da funcionalidade as coisas, mais criativo o momento se torna e mais a gente avança, né? Mas assim, não é proibido, mas é importante a gente saber que a criança brinca com areia, com água, materiais plásticos. Acho que isso é muito importante porque esses materiais, eles abrem a possibilidade de criação. E quando a criança cria, muitas vezes ela consegue botar ali algumas coisas e até as respostas para si mesma, porque materiais plásticos dão essa oportunidade. Acho que é muito importante também a gente pensar na questão da sujeira. Hoje, talvez as pessoas fiquem muito preocupadas, ou não, mas assim, eu vejo que tem pessoas muito preocupadas com a questão da sujidade ou do que aquilo pode fazer de bagunça. Mas por que não fazer a criança participar de todo o processo? Ter um ambiente, às vezes, ao ar livre, se tiver um lugar que tenha um clima bom, ou ter um ambiente que seja fácil de lavar, e fazer com a criança de forma mais artesanal, até o próprio brinquedo ou a própria massinha, ou uma massa para assar, ou com sucata limpa, e fazer desde a criação desse brinquedo até o término desse brinquedo, brincar e organizar o ambiente, claro, dentro das possibilidades da criança, mas ajudá-la a fazer isso. Acho que essa construção toda desse processo é super importante para que a criança tenha noção dessa produção, vamos dizer assim, muito pessoal dela. E ali ela pode pôr muitas coisas e vai estar, por tabela, aprendendo também muitas coisas, né, com relação a se organizar com essa situação, né? Aí eu acho que entra uma situação que eu acho que a gente tem que levar bem em conta, e hoje mais do que nunca, que é a questão dos smartphones. Então, a gente também tem uma situação que eu sempre fui muito ponderada em relação às telas, porque acho que eu venho do momento que meus filhos hoje estão grandes, então a gente tinha mais os jogos pedagógicos nas telas, a gente tinha um controle, mas acontece que nos anos para cá, talvez de 2010, um pouco mais, as crianças estão tendo mais acesso, e junto com isso, coincidentemente, vem lá pelos anos 90 uma situação de um conceito de infância de que a gente não pode frustrar a criança, de a criança não pode passar dificuldades, que isso torna a criança traumatizada. Enfim, teve muito livro nesses anos, muitos livros de psicólogos falando justamente da necessidade do não, muitas vezes, porque tem coisas que pode, tem coisas que não podem mesmo, porque existia um conceito, ou assim, uma moda, talvez, ou uma tendência de que as crianças meio que podiam tudo, porque a gente tinha que aceitar, porque senão elas seriam traumatizadas. Junto com isso, vem uma questão de segurança, e aí vem o smartphone, e a gente acaba se perdendo nessa questão
de cuidar muito da segurança da criança, de brincar fora de casa, e com certa razão. Mas, assim, de uma outra forma dá para se adaptar a isso, né? Que é brincar com outras crianças, às vezes se machucar, resolver suas situações no grupo, para uma tendência de uso das telas que coincide e uma desproteção da tela, né? Então, aí a gente vê uma reconfiguração da infância, porque as crianças passam a não brincar tanto com outras crianças, ou brincar mesmo sozinha com brinquedos, ou brincar fora com materiais plásticos, para uma situação onde elas ficam com a tela muito tempo, às vezes, e sem o controle do que podem estar acessando. Porque às vezes até assim, os pais têm uma vida diferente do que os nossos pais tiveram, né, que podiam estar mais juntos, porque trabalham e é uma necessidade, e às vezes chegam cansados e a criança estar ocupada com alguma coisa, até é um grande alívio mesmo, porque tem as outras tarefas para serem feitas. Mas isso precisa ser monitorado. Porque qual é a consequência desse acesso sem supervisão às telas hoje em dia? Então, tem pesquisas bem sérias mostrando que desde 2010, que é a geração Z, na verdade, né? Os transtornos, nessa geração, os transtornos de ansiedade, os transtornos mentais aumentaram no mundo todo, né? E que a gente vê, evidentemente, a ansiedade muito presente, de uma forma mais leve ou de uma forma mais grave. E que para as meninas as meninas são muito afetadas por isso, porque as meninas, pelas redes sociais, elas acabam vendo nas redes sociais como Instagram, Snapchat, essas coisas todas, elas acabam se comparando com aquilo que é ideal, porque todo mundo tem uma vida perfeita, todo mundo é bonito, todo mundo consegue as coisas, e a situação é muito difícil para a menina lidar. Então, o transtorno de ansiedade vem muito forte e subiu muito nesses anos todos, né, para as meninas, o número de transtorno de ansiedade. Para os meninos, é os jogos online. Então, o que acontece? Eles jogam e eles têm amigos virtuais. Eles deixam de estar socializando presencialmente para estar com esses amigos virtuais. E outro acesso que para eles é fácil e acaba acontecendo é a pornografia. Então, eles acabam deixando de ter a parte presencial, de contato com os amigos, de se relacionar, de se interessar por, não sei se é um termo velho, tá, gente? Por paquerar, por ter, assim, um convívio com outras, com as meninas também, um interesse maior. E a gente está vendo que isso traz consequências também muito sérias. Então, a gente tem que estar atento para isso e poder, talvez, ver modos que a gente possa resgatar essa infância da brincadeira mesmo, da brincadeira socializada, da brincadeira de interação, da brincadeira que possa ser com um grupo ou sozinho, que seja com quem você tem laços familiares, que seja com quem tem laços de amizade, mas esse reforço que tenha, assim, o afeto nessa brincadeira e que é tão importante em todos os sentidos para a criança, né? Podemos ir para frente, Luiz. E assim, brincar, né? Ela vem do latim e a origem é vínculo, laço, união. Então, quando eu falo dessa brincadeira, que é aquela brincadeira mais antiga que a gente tinha e quer resgatar isso, é porque de alguma forma a gente estava integrado a outras pessoas, integrado ao próprio material que a gente estava usando para fazer a brincadeira, e a gente tinha vários desenvolvimentos naquele momento, porque a gente tinha que fazer coisas que eram necessárias para mexer, para organizar, tinha que conversar, que é tão importante, dialogar com o outro, na questão dos jogos, por exemplo, né? Mas ainda assim, quando a brincadeira acontece, depois eu falo um pouco mais dessa outra parte, quando a brincadeira acontece, ela é desafiadora muitas vezes. Nos adolescentes, ou até nas crianças um pouquinho mais, você tem os jogos. Os jogos são um desafio tanto cognitivo como de socialização, de um momento de ter uma regra, de eu ganhar ou de eu perder, de eu poder pensar sobre isso se eu não fiquei satisfeito em perder, de eu ter que interagir com os outros, de eu saber me portar em determinadas situações ou não, e aprender com isso, né? Porque a gente aprende com os erros, às vezes é uma chance grande da gente aprender.
né? Tem ali a criatividade, como eu disse, daí com aquele brinquedo que não é pronto, o que que eu posso fazer? Eu tenho papel picado, eu tenho tinta, eu tenho uma calçada, e posso pegar um giz e fazer uma amarelinha, enfim, o que que eu posso criar a partir disso? E ainda em outras coisas, o que que eu posso criar de solução e resolução para isso que eu estou brincando quando é um jogo com alguma coisa, né? Ou nessa interação, o que que eu posso resolver, como é que eu posso lidar com essas situações que eu passo. Eu tenho movimento, é tão importante, a gente sabe, né, gente? Hoje mais do que nunca, o movimento do corpo mesmo, o movimento de brincar, talvez de um pega-pega, de bicicleta, de Três Marias, amarelinha, enfim, todos esses jogos que fazem a gente se movimentar de alguma maneira. A gente vê o índice hoje de obesidade das crianças. A gente vê problemas em crianças aqui no hospital que a gente não imaginava que crianças teriam. AVC, né? Problemas cardíacos sérios, às vezes por conta são comorbidades por conta da obesidade, né? Então é algo para se prestar atenção, porque é muito sério. A criança aprende, todos vocês sabem que a criança está aprendendo, às vezes formalmente, às vezes não tão formalmente, mas nos ambientes pedagógicos, com certeza, a gente aproveita o brincar para o aprendizado, né? A gente aproveita as circunstâncias e até momentos em que você está brincando com coisas coloridas para entender, para conhecer as cores, você pode fazer somas, enfim, é sempre uma oportunidade de aprendizado formal também, o brincar e o lúdico. E é muito importante que o lúdico esteja por trás de tudo isso para que a criança emparelhe, foi uma coisa que eu não falei, e que é muito importante, emparelhe o prazer com a aprendizagem, porque a vertente do brincar é prazer, é tranquilidade, é alegria. Então, aquilo que é emparelhado com o brincar, ele sempre vai trazer essa associação para a criança. Então, uma criança que vai gostar de brincar, com certeza ela trabalhou muitas atividades lúdicas pedagógicas, porque o lúdico estava presente, ela consegue ter essa vontade de fazer essas coisas por conta do formato que ele foi inserido no contexto dela, para ela, né? Porque é bem importante essa situação do lúdico estar presente via prazer. A gente sabe, principalmente aqui no hospital, quando a criança brinca, ela mostra que está saudável, ela mostra saúde, né? Muitas vezes uma mãe fica muito satisfeita quando uma criança consegue brincar, porque às vezes ela estava no marasmo, ela estava meio deprimida, por toda a situação de deixar tudo para trás, de não ter, então a gente faz questão, inclusive, que ela brinque, porque ela retoma ela se revitaliza, ela retoma essa vitalidade que às vezes ela perdeu um pouco por conta da situação de hospital. Talvez você tenha situações aí nos seus projetos que mostrem isso, e a gente sabe que um remédio, entre aspas, é o brincar, né? Ele é tranquilizador e ele é socializador, como eu já falei para vocês. Pode passar, Elisa. Então, qualquer momento, qualquer contexto aqui para a gente é muito importante, mas o brincar é continuidade da infância, é continuidade de desenvolvimento, enfim, poder manter a criança ativa, poder manter a criança fazendo coisas que ela estaria com dificuldade de fazer. A gente viu aqui no hospital, numa pesquisa, que as crianças que brincaram com voluntários, elas, após o brincar, elas interagiam mais com as pessoas do quarto e com as outras crianças, elas comiam melhor, elas dormiam melhor, elas tinham mais atividade, elas tinham mais vontade até de caminhar pelos corredores, de fazer coisas, né, que eram importantes ao invés de ficar só na cama. Facilita a adaptação para qualquer ambiente. Não é à toa, né, que quando as crianças entram na escola, elas sempre são recebidas na primeira vez com atividades lúdicas. Ninguém vai trazer conteúdo formal, porque a criança se interessa por isso e traz um bem-estar para ela. Então, a adaptação fica facilitada, né? Então, é muito importante que o brincar esteja presente em qualquer ambiente, principalmente quando ela está pela primeira vez vindo a esse ambiente, né?
cria laços de confiança, sem dúvida nenhuma. A gente ter uma postura aberta ao brincar, e é isso que o brincar proporciona, vai criar laços de confiança e laços de amizade, né? Motiva qualquer atividade. Então, se eu tenho essa questão das atividades lúdicas por trás de algumas atividades que são possíveis, com certeza vão ser sempre muito motivadoras, né? Estimular a interação social, que a gente falou que é super importante, porque ela vai trazer essa comunicação, esses laços com as pessoas que estão ao meu redor, sejam outras crianças, sejam adultos, sejam bebês, né? A gente sabe que as crianças aprendem com essa diversidade das idades, inclusive quando são misturadas. Que os bebês conviverem, às vezes, com crianças maiores, ou as maiores com crianças um pouco maiores, e atividades que possam ser mescladas, fazem com que a criança avance muito, né? E fortalece a resiliência, sem dúvida nenhuma. Às vezes, aquilo que eu brinco, um adolescente, um pré-adolescente, jogando alguma coisa, um jogo que que eu tenha que lidar com situações mais difíceis ali no jogo mesmo, do próprio jogo ou do meu relacionamento, ele vai me fortalecer quando eu tiver que enfrentar isso na vida. Se a gente pensar muitas dessas questões que a gente aborda num jogo, numa brincadeira, mais tarde vão nos fortalecer para enfrentar outras situações. Porque eu vou ter frustração, eu vou ter comemoração, eu vou ter dificuldade com alguma coisa, facilidade com outra na brincadeira, e se eu conseguir fazer isso tudo na minha brincadeira, na minha infância, como é devido, com certeza eu vou me tornar um adulto melhor, sem dúvida nenhuma. Então, gente, assim, do brincar, eu não quis me alongar muito, até porque eu falo, daí a gente fala, e daí vocês ficam mais quietinhos. Mas como a gente está em poucas pessoas, a gente podia falar um pouquinho de qual brincadeira marcou a infância, né, de vocês. O que hoje vocês conseguem ver dessa brincadeira, no que vocês vivem atualmente, né? E por que ela foi tão importante? Acha que dá para fazer assim, Camila? Ou vocês também, se quiserem, Camila, colocar alguma outra questão, por favor, fiquem à vontade. Depois também, se quiserem fazer perguntas, também fiquem bem à vontade. Obrigada pela fala, Rita, Gabriela, também. A gente pode fazer assim. Eu posso começar falando qual brincadeira marcou a minha infância. Eu me lembro muito de brincar de pique-bandeira. Eu era criança, eu ficava muito na casa da minha tia, tinha muitos primos lá. Então, todo final de tarde, se a gente não tinha outra coisa assim para fazer, a gente ia para a rua, ficava o asfalto fundido e fazia aquele campo grandão. E era um bairro tranquilo, então não tinha muito fluxo de carro, a gente ficava lá horas brincando, umas 2 horas, nessa brincadeira de um brincar com o outro, pegar bandeira, enfim, eu lembro muito disso. E eu sinto falta, eu lembro com muita saudade, com muita felicidade desse momento, e tenho certeza que foi essencial ali para o meu desenvolvimento quando criança. Vocês querem compartilhar também? Ou para quem se sentir à vontade de começar a compartilhar também? Eu queria sugerir tirar a apresentação, que aí a gente consegue enxergar todo mundo. Ai, ótimo. Obrigada. Alguém quer contar aí? Eu vou. Vai lá, Nani. Eu tenho memórias muito felizes, né, de infância. E eu acho que por tê-las, eu consegui brincar muito com os meus sobrinhos também. Então, uma coisa que eu até dizia, não sei se vocês viram, o Eugênio teve uma rápida passagem por aqui, ficou assistindo um pouco, e eu dizia para ele, eu me lembro muito de brincar com caroço de manga. Teve um período da minha infância em que meu pai foi a trabalho para Minas Gerais e a gente morava lá e tinha muita manga. E manga naquela época, para quem é do interior vai lembrar, era manga, caroço era felpudo, né? Então a gente chupava manga, lavava, penteava o caroço, meu pai fazia pezinhos de arame, a gente fazia bichinhos com caroço de manga. Isso é só um dos exemplos, dos múltiplos exemplos do brinquedo construído, né? Com lata de leite, fazia os carrinhos, andava, fazia salto. E eu me lembro que já
de uma forma muito urbana, com os meus sobrinhos, já não tanto tempo assim atrás, brincava muito com desenho, com giz de cera. E uma vez, há poucos anos atrás, eu encontrei um pote de vidro cheio de toquinhos de giz de cera, de pastel, que eu brincava com as crianças, e levei para um almoço de família, né? E a minha sobrinha caçula dizia assim: olha, gente, o que a tia achou, olha o que a tia achou. E uma prima que não brincava com a gente perguntou: mas o que é isso? Ela falou: Carol, isso faz parte da nossa história, que a gente desenhava com os toquinhos, mexia com eles e fazia borboletinha, né? Ficava aquela coisa da borboletinha. E ela dizia: isso faz parte da nossa história. E vocês verem como é uma coisa que marca, né? Marca para o resto da vida aí, as experiências e as vivências do brincar. Eu sou muito grata por ter tido essa possibilidade. Muito bom. Obrigada, doutora Karen. Seu áudio está fechado. Clica no botãozinho, que tem um botãozinho lá em cima, que você pede para ela. Pronto. Foi, voltou. Compartilhar um pouco da minha infância, né? Eu tive uma infância muito feliz, assim, uma infância bem raiz, como se dizem, né? Por aí, eu fui criada no interior, eu morei a minha vida toda no interior aqui do Ceará, e a gente brincava na rua, né? Aquele tempo, quando eu criança, a gente brincava na rua de carimba, de sete pecados, cai no poço, brincava de elástico, né? De pular elástico. Quem lembra aí de pular elástico? Que todo mundo ia dormir com as canelas doendo, mas feliz porque tinha brincado. E lá onde eu morava, a cidade tinha um rio. Tinha, não, tem um rio. E a gente costumava muito brincar também na areia do rio, fazendo castelos, fazendo casinha. Nossa, gente, era muito, muito bom. Eu tive assim, uma infância muito feliz mesmo. E assim, por mais difícil que seja, eu tenho dois filhos hoje, né? Um de 16 anos e um de 11 anos. Eu tento passar um pouco disso para eles, mas como foi falado aqui já, nessa questão das telas, é tudo mais difícil, mais complicado, mas a gente tenta fazer o máximo para resgatar o que a gente viveu, ensinar, né, as brincadeiras. Sempre que eu posso, eu levo eles lá no meu interior, onde eu nasci, me criei, para que eles conheçam o rio, que a gente tinha muita brincadeira no rio. Os passeios de escola era para o rio, não tinha essa coisa de parque, essas coisas extraordinárias como tem hoje, né? Era bem no rio mesmo, fazendo piquenique na areia. A gente comia até areia, se duvidasse. E a gente tinha assim essa rotina, esse cotidiano de brincar na rua, brincava de esconde-esconde. E quando eu lembro da minha infância, assim, eu fui realmente muito, muito feliz. As brincadeiras eram assim coisas que tinham que existir até hoje, que precisavam ser feitas até hoje. Que com certeza a gente teria uma geração aí de jovens e adolescentes muito mais sadios, né? Porque hoje cedo eles desenvolvem ansiedade, pânico e tantas outras coisas, né? Pois é, esse é o meu relato, assim, eu lembrei ela falando aí, veio tanta coisa na memória, tanta coisa boa que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, e é isso, pessoal. Obrigada. Muito bom. Acho que o pessoal da LBR deve abrir o microfone. Oi, gente. Vocês ficaram falando aqui também, me vendo muitas coisas na memória. E até pensando em algumas coisas da fala, né, que o pessoal do Pequeno Príncipe trouxe, que a Rita trouxe, sobre as infâncias mais recentes, né? Eu tenho 24 anos e eu cresci e morei sempre em Belo Horizonte, então eu tive uma infância urbana. E mesmo assim, eu tive a sorte também, o privilégio de estar numa família que incentivava também muito essas brincadeiras. Então, a escola que eu estava sempre tinha esse espaço. Eu lembro, de brincar de elástico também, amarelinha, nos recreios da escola. E fora isso também, a gente não tive muito essa cultura de brincar na rua, porque cidade grande, perigoso, né? A gente não faz mais muito isso.
mas eu frequentava a casa, né, de famílias, amigas, e uma das brincadeiras que me marcou muito era a gente brincar de teatrinho, assim. E essa família que a gente era muito próxima tinha várias fantasias simples, assim, e eu lembro de ir para casa dessa minha amiga e a gente criar uma pecinha de teatro e passar o dia encenando as falas, o figurino, os posicionamentos, como que a gente ia entrar. E no final do dia, quando minha mãe vinha me buscar, a gente apresentava para os pais e eu vejo que isso estimulou muita coisa, né? Depois, quando a gente vai crescendo, eu me considerei sempre uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que tinha mais facilidade para essas interações sociais. Eu acho que muito vem disso também, né? Me despertou lados artísticos, então dancei a vida toda. E como que é interessante também, mesmo não tendo um espaço público, né, da rua, disso de sair, mas a gente conseguia, dentro do possível, se adaptar e fazer esses contextos mais dentro do que era permitido, né, na realidade que a gente vivia. Então, foi isso que eu fiquei pensando. E também foi muito feliz, né? A gente pensa na infância, a gente fica muito, dá um quentinho no coração, mesmo que não faça tanto tempo. Mas dá vontade, né? De, às vezes, voltar a ter umas brincadeiras assim, que era muito divertido. Muito bom. Obrigada, gente. A Gisele, da Escola Marapá? Oi, gente. Muito bom ouvir falar, né, sobre o brincar. Então, as brincadeiras que marcaram minha infância, eu cresci na cidade também, né, em casa, mas ainda pelo menos morei em casa. Então, a gente adorava molhar o chão do quintal e escorregar de barriga, né? E também a gente, que marcou também, a gente improvisou uma tirolesa na minha casa e a gente descia e vinham amigos também. Então, foram coisas assim que marcaram. E falando aqui um pouco da escola, eu acho que é muito bonito ver, a gente tem uma área verde aqui na área, na escola inteira ali, mas na área do infantil também, e é muito bonito ver que tudo ali é brinquedo, né? Então, eles brincam, galinha é brinquedo, pedrinha é brinquedo, areia, folha, flor, e saem coisas lindas, né, disso. Então, assim, como é importante mesmo deixar as crianças livres para brincar, e é algo que a gente também tem que trazer muito para as famílias, assim, né? A gente aqui onde tem a escola pública, aqui é uma escola fechada, né? Uma construção fechada, as crianças não têm nem área para brincar. E às vezes muitas famílias, assim, a gente escuta, essa é a escola que as crianças só brincam, né? Então a gente vai trazendo para as famílias que estão aqui essa importância do brincar, né? Foi um tema de uma das reuniões, então a gente busca trazer isso que é muito importante, as crianças brincarem, que brincar é uma forma de se desenvolver e que a gente tem que abrir esse espaço para elas, né, e não ficar dando atividades, a gente tem a parte pedagógica toda, mas é muito importante incentivar o brincar, o livre brincar. E outra coisa que a gente conversa e traz bastante com as famílias são as telas mesmo, né, na parte da tarde, quando as crianças estão em casa, as professoras até conseguem perceber que algumas crianças ficam muito na tela, e isso aqui, né? A gente está numa área também natural, que tem natureza, que tem espaço ainda para as crianças brincarem, mas a tela é uma grande concorrente. Então, é um outro trabalho que a gente tem feito aqui de conscientizar as famílias, assim, de limitar mesmo o uso da tela e incentivar a criança a brincar. Mas muito obrigada aí, foi muito bom ouvir. Obrigada por trazerem um pouco também da história de vocês em relação ao brincar. Eu me identifiquei muito com as falas de vocês, a Thalene trazendo quanto foi despertando a memória de lembrar da infância, como a apresentação da Rita, a pessoal da MR trazendo, a Ana trazendo o quanto isso também pode ter em relação, por exemplo, com o contexto, né, em que uma criança vive, a realidade dela ali, se ela tem esse estímulo, se ela tem esse apoio mesmo, né, para que elas brinquem, e a Gisele fazendo essa questão de a escola é muito voltada para brincar, mas foi o que a Rita trouxe também em relação a essa funcionalidade, né? Tem surgido muito esse tema sobre tudo tem que ter uma função, tudo tem que ter um objetivo, e às vezes é melhor não ter, né? Então, isso também em relação com brincar. Queria deixar aberto para vocês trazerem comentários sobre a apresentação, dúvidas, ou também experiência que vocês têm nos projetos que têm relação com o
brincar, o que vocês gostariam que tivesse, e também a Rita, caso queira trazer aí esse segmento. Eu queria fazer uma sugestão, eu adorei, eu estou adorando aqui o tema. Eu já me lembrei aqui de eu pequenininha, eu morava numa rua sem saída, e aí depois da escola, acho que isso que era legal, depois da escola todo mundo ia para a rua e a gente tinha a socialização na rua e todo mundo se encontrava ali. Mas o que eu gostava, eu tinha duas coisas que eu gostava de fazer. Uma era pegar flores e folhas e fazer pratos decorados, então fazia jantares decorados para os meus pais, mas o que eu gostava mesmo era de andar de bicicleta. E eu andava de bicicleta igual um foguete para tudo que era lado e eu sentia aquele vento. Detalhe, andava de bicicleta com a bolsa tiracolo, de óculos escuros, perua, mas andando de bicicleta. Era bem legal, muito bom. E como isso, olhando isso para trás, a gente identifica como a gente já era a gente desde pequeno, né? E como a gente foi podendo desenvolver quem a gente é cada vez mais. Mas eu queria sugerir aqui, a gente esteve lá no Saúde e Alegria, com Saúde e Alegria, lá no Arapiuns, e eu vi ali, faz parte muito forte ali da metodologia do Saúde e Alegria, o brincar, né? O lúdico, o circo, o mogorongo. E a Frânia tem um papel super importante nisso também. Se puder contar um pouquinho disso e acrescentar aqui para o grupo, acho que seria bem legal. Tá bom, ok. Nossa, quantas lembranças, né? O brincar traz essas lembranças incríveis nossas, né? E nos remete a um universo fascinante. Eu até me emocionei, até chorei, assim, nos momentos que eu lembro, assim, que o primeiro, assim, brincar, a gente não tinha brinquedos. Aqui na Amazônia é muito difícil. Famílias pobres, até hoje, têm uma dificuldade para a compra de brinquedos. Eu lembro que quando eu era criança, a gente não tinha acesso aos brinquedos. Então, a gente fazia um desenho das a gente aprendia muito no livro, e até hoje é uma luta dos professores, que a gente aprenda as frutas, a conhecer a nossa região. A gente aprendia muito quando criança a maçã, a uva, o morango, e aí o meu sonho era comer essas coisas que a gente só via dos livros. Que gosto será que tem isso? Eu lembro que a gente desenhava as frutas, pintava, e a brincadeira era bora comer o morango, bora comer a maçã, bora comer a uva, que gosto isso tem? Como será isso? Então, é aquelas brincadeiras de criar os brinquedos, né? Que a moça falou bastante desse criar os brinquedos. Mas a gente brincava muito aqui, eu brincava muito de elástico, aí vocês chamam amarelinha, que a gente chama macaca, brincar da macaca, e ganhar pontos na rua, no desenho no chão, né? Porque a maioria, até hoje, as ruas não são 100% asfaltadas aqui em Santarém, na cidade mesmo de Santarém. Então a gente fazia esses desenhos na rua e era muito bacana, era muito, a turma toda brincava. Nas comunidades, a gente tem um trabalho com trilhas da infância, né, que é esse olhar do brincar. E a gente se emociona muito porque os pais, às vezes, acompanham a atividade com as crianças. E aí os pais entram nessa viagem também de que eles brincavam, né? E aí uma das mães falava muito isso, que ela brincava, nunca tinha tido acesso a uma boneca, e ela criava as bonecas de caixa de fósforo, de latas de sardinha, latas de conserva, que é uma parte da alimentação na época, e ainda hoje são alimentos enlatados. Então, ela criava com essas latinhas e o pai dava uma tinta feita de urucu, que até hoje que é o colorar, o corante das comidas, e aí ela pintava aquilo de vermelho para fazer ficar mais bonitinho, mais alegre as bonecas. E aí ela disse que uma das coisas interessantes, né, que agora esse que muitas pessoas criticam os programas de transferência de renda, ela disse que quando ela ganhou, foi aceita no CadÚnico e recebeu o Bolsa Família, a primeira coisa que ela fez para os filhos foi comprar brinquedos. A pessoa comprou comida, comprou não sei o que, ela disse, não, eu vou dar uma boneca porque eu nunca tive uma boneca, eu quero dar para minha filha uma boneca, eu quero dar para o meu filho um carrinho, porque a gente nunca teve essa chance quando criança. Então, a importância que esses programas de transferência de renda também têm no olhar, né, desse levar essa possibilidade para o filho brincar. E aqui nas comunidades a gente traz essas oficinas com as crianças, a gente tem um tatame colorido. É pesado, é difícil.
para o áudio da Fran. Se vocês quiserem complementar, Matheus e Nani, o que ela está fazendo. Oi. Vocês estão me escutando? Sim. A gente teve um problema de internet aqui em Santarém e nós caímos todos, né? Mas eu e a Nani já voltamos por aqui. Bom, é isso, complementando a fala da Efraína, né? São infâncias, né? Várias infâncias, assim, né? E as infâncias na Amazônia são infâncias também tão diferente quanto todas essas que foram faladas aí, né? A gente não tem essa perspectiva muito da conexão do celular, né? Muito pelo contrário, as crianças são muito criadas no rio, na água, nas florestas. Então, a gente tem uma série de relações de ensinar a criança a brincar, né? Porque você vai brincar, mas você brinca com um certo cuidado, um cuidado com o outro, um cuidado consigo mesmo, um cuidado com a floresta, um respeito a isso tudo, né? Porque elas estão em contato com outros diferentes perigos que não os da cidade, né? Mas o perigo da floresta mesmo, da cobra, do escorpião, do animal, né? Da arraia na beira do rio, né? Então, tem uma série de coisas que a gente vai, nesse processo lúdico, né? Vai colocando para elas esse cuidado que elas têm que ter com elas próprias, com os irmãos menores, maiores, né? Com os primos todos. Mas é super interessante também, porque a criança, num sentido dessas comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, é uma criança de criação coletiva, né? É uma criança que ela tem vários responsáveis, que ao tempo todo, né, o pai e a mãe não estão olhando, mas você veio com quem? Ela veio com uma vizinha que trouxe ela e está responsável por levar ela em casa de novo, né? Então, é uma criança de criação coletiva. E isso é muito fantástico, a gente observar e a gente potencializar e estimular essa rede de criação coletiva, né? Enfim, potencializar essa diferença mesmo, né? Que eu acho fantástica. É bem diferente, né? Esse contato com a natureza faz isso tudo ser todo esse brincar ser muito diferente, né? E o Circo Mocorongo, eu senti que ele serve ali também no ensinamento, não é isso? Então, através do lúdico, através da brincadeira, vocês passam a informação para aquela criança que, sem querer, vai aprendendo ali. É um pouco isso, né? Eu estava justamente esperando para falar do circo, porque é uma forma lúdica de passar o conhecimento, né? Onde você, depois das dinâmicas todas que acontecem no trabalho em campo, nas oficinas que são oficializadas pelo pessoal da educomunicação, pelo pessoal de arte e educação que a gente tem na equipe, durante o circo, todo aquele conhecimento ele é revisto de uma forma lúdica, né? Então, a própria comunidade traz para a apresentação os aprendizados, né, que foram feitos durante as oficinas, e vocês se lembram da televisão, lembra da TV? A televisão do desenho, né, as brincadeiras, as cantigas, tudo que é aprendido e apresentado aí, de temas que são temas até densos, né, como foram trabalhados, a questão das queimaduras, né, lembra da questão das queimaduras, toda essa situação, que são temas densos, mas que ali o aprendizado se faz de uma forma lúdica e volta também na forma de brincadeira, mostrando que foi apreendido, né, que ficou claro ali na memória das crianças e dos cuidadores também. E aí, esses temas densos, né, eles têm diversas perspectivas aí de atingir uma série de ensinos,
né, para a própria proteção da criança, né, como, por exemplo, a gente já fez a TV da criança, né, que é a TV passada do desenho, falando sobre abuso sexual infantil. E vocês sabem que esse é um tema super importante, mas que para as crianças, né, de 2, 3, 4, 5, 7 anos, né, ele é passado de uma outra forma. Então, dentro dessa perspectiva da própria brincadeira, né, a gente informa o que é o corpo humano, né, quem que pode ajudar a criança, né, na relação das necessidades especiais, do tomar o banho, onde que o adulto, né, ele pode ter contato, né, onde que pode tocar, e aqui no bracinho, sim, né, aqui no ombrinho já é uma área já mais, né, de perigo, e assim a gente vai colocando esses temas, né, e vai retratando isso aparece no desenho, né, e depois a criança, ela é o personagem principal também do nosso circo, porque quando a gente faz o circo, as crianças apresentam, participam das brincadeiras, os adultos, os pais torcem junto na hora do circo, né? Fica aquela gargalhada assim das crianças se apresentando, e são momentos também muito sublimes para a própria comunidade. Eu lembro em São Miguel, no ano passado, que a gente fez um Trilhas da Infância, e tinha um rapazinho que ele era cego, né? Tinha, eu acho que 8 anos de idade. E aí ele fez, assim, foi todo um show na comunidade, porque ele resolveu apresentar uma canção. E a gente então fez um karaokê dentro do circo, e ele cantou lindissimamente uma música, um sertanejo que ele gosta, que ele ama, e assim, na hora do circo teve essa parte bonita, singela, que a gente para um pouco o riso e já vem a lágrima ali, sabe? De ver esse rapazinho com todo esse talento ali cantando na frente. É muito gostoso, né, gente? Muito bom. E foi muito marcante para a gente assistir, foi muito lindo. Acho que a MR está com a mão levantada, a MR? Sim. Pessoal, que gostoso escutar o relato, né, do Matheus. De fato, o brincar, ele muda vidas, né? Aqui, só apresentando um pouco mais da MR, para quem não conhece a gente ainda, a gente tem um trabalho de reabilitação com crianças e adolescentes com deficiência física aqui em Belo Horizonte, e todas as nossas famílias estão em vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente faz um trabalho em conjunto, né? Nós temos uma equipe interdisciplinar de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, enfim, várias especialidades médicas também. E a gente desenvolve esse trabalho desde a criança pequenininha, de zero anos até quando o adolescente completa 18 anos, a gente acompanha o tratamento dessa criança com deficiência física aqui dentro da instituição. E nós temos diversos projetos, né, que englobam as atividades da MR, e um deles é o Brincadeira em Ação, que a gente tem em parceria com a Fundação Abrinq, que é um projeto muito aclamado aqui dentro. As famílias gostam muito, e ele envolve, uma das atividades desse projeto são oficinas de brincadeiras que acontecem no espaço do Núcleo de Inclusão, daqui da MR, porque além da parte da reabilitação física e neuromotora, a gente também tem um trabalho de inclusão social para andar mão em mão, né, com dessas crianças não só poderem se reabilitar fisicamente, mas também estarem incluídas e fazerem parte da sociedade, né, como é o direito delas de estarem. Então, mensalmente, as meninas do Núcleo de Inclusão fazem oficinas temáticas. Então, tem oficina, por exemplo, tema de carnaval, tema da água. Esse mês que estava chovendo muito aqui em BH, elas fizeram. E acontece durante uma semana no mês, que elas recebem essas crianças, né, as famílias que se inscrevem, e é uma mesa gigante, assim, só com brincadeiras e brinquedos que elas mesmas produzem.
E é um espaço muito importante para as crianças, porque como são famílias, né, que às vezes estão muito envolvidas nesse processo da reabilitação, então elas fazem muita sessão de fisioterapia, às vezes é uma realidade menos lúdica mesmo, né, que elas vivem, entre estar aqui na MR e estar em casa. Muitas famílias também não são de Belo Horizonte, são de cidades da região metropolitana, então é uma rotina pesada, né, para fazer esse deslocamento, exigem, às vezes, muitos equipamentos e muitas manuseios, né, que às vezes são mais complicados. Então, esse momento das oficinas do brincar, elas podem trabalhar tanto o brincar lúdico, o brincar livre, mas o brincar também terapêutico, né, que faz parte também do processo de reabilitação delas. E é muito bonito o trabalho que as meninas fazem, né, as psicólogas, as fisioterapeutas, as terapeutas ocupacionais, profissionais da esporte-terapia, todo mundo vem para a sala do Núcleo de Inclusão para estar nesse momento com as crianças, elas decoram a sala toda, então fica um espaço muito lúdico. E é bonito também porque cada criança tem o seu momento de protagonizar aquela brincadeira do seu jeito, né? Então, cada criança vai ter a sua capacidade, às vezes tem criança que, né, muitas crianças têm limitações motoras mais graves, então as terapeutas ocupacionais, enfim, os profissionais ali, eles auxiliam no manuseio daquele objeto, daquele brinquedo, para que elas também possam participar, exatamente. Então, é um momento muito legal e a gente vem vendo que já tem mais de um ano, né, que esse projeto está rodando aqui na instituição e as famílias gostam muito, as crianças gostam muito, elas ficam perguntando lá no núcleo de inclusão quando que vai ter a próxima oficina, quando que vai ter que elas querem se inscrever, porque de fato eu acho que é um momento que se destaca muito, né? Então é muito legal para a gente também. A gente, quando visitou a MR aí no ano passado, a gente participou de um evento, a gente viu um evento desse, e foi lindo. Era uma mesa enorme e as crianças todas em volta da mesa, brincando de desenhar, de tinta, de purpurina, de tudo ali em volta, né? E eu acho que isso que foi muito marcante mesmo quando a gente viu, como você falou, crianças que têm uma dificuldade motora, todas elas estavam ali, estavam presentes, estavam bem-vindas e de alguma forma elas estavam brincando com aquela tinta, com aquela purpurina do jeito delas, né? E sendo aceitas ali do jeito delas, todas juntas. Foi lindo, foi muito bonito também, muito impactante. Sim, e também tem a participação das famílias, né? Tem crianças que vêm acompanhadas, claro, mas às vezes também vêm com irmão, vêm com irmã, então também fazem, às vezes, né? Estão ali participando, ajudando o irmão a manusear o brinquedo, e estão ali junto na brincadeira, os pais também ficam sempre por perto, né? Um ambiente muito gostoso, gera uma descontração e uma leveza que acho que também dialoga muito com o que o hospital, né, o Pequeno Príncipe disse, que acho que é uma fala até que eu anotei, que eu achei muito forte, sua, Rita, quando você falou que é trazer a infância para dentro do hospital. Eu acho que também com as oficinas de brincadeira a gente traz a infância para a MR, apesar da MR estar lidando sempre com criança e adolescente, a gente traz essa essência mesmo, né, do que é ser criança, do que é ser adolescente e poder brincar livremente também, né? Aí, você quer contar um pouquinho? Acho que vocês também têm muito, muito disso, né? De entender o espaço da criança, de conectar com a natureza. Conta um pouquinho. Tá, gente, desculpa primeiro pelo atraso. Eu tinha avisado a Camila que eu não ia conseguir chegar na hora, então eu perdi um pouco. Tô até com aquela sensação de que queria ter ouvido todo mundo falando. Depois, se tiver ficado gravado por acaso, vocês me mandam. Mas prazer, eu sou a Yumi, sou do Cocriança. A gente está trabalhando junto com o Tecendo Infâncias em um projeto muito bacana que chama Verdejando Escolas. Só para contextualizar um pouquinho, né? O Cocriança é uma organização, né? Uma organização da sociedade civil, e a gente trabalha unindo arquitetura e educação. Então também tem um pouco isso de trazer a infância para dentro da arquitetura, né? A gente surge muito dessa percepção de como ninguém falava das infâncias nas aulas de projeto, né? Lá, quando a gente estava na faculdade, isso não era um tema. Agora tem crescido um pouco, mas foi um pouco a partir disso que a gente desenvolveu uma metodologia
de escuta das crianças, né? Então, desde a primeira infância, para que a gente fizesse projetos realmente é, dialógicos com cada realidade, com cada grupo de crianças, né? Então, é, quem somos nós para saber o que é melhor para cada contexto, né? Então, a gente precisa muito ouvir, acho que isso deve se aplicar em muitos contextos também, né? A gente precisa muito dessa escuta, e as crianças precisam muito dessa escuta ativa, né? Serem ouvidas. Então, é um pouco a partir disso que a gente chega. E aí, o Verdejando Escolas é um projeto onde a gente aplica essa metodologia. E a gente está trabalhando com 6 escolas de Campinas, que vão ser verdejadas, né? Verdejadas, então elas vão ter seus espaços reformados, transformados com foco nesse contato com a natureza, né? Que a gente também vai vendo a importância desse contato com a natureza para a saúde infantil, né? Então, principalmente para a primeira infância. E, e a gente entende que, assim, tem 3 pilares na nossa atuação, né? Então, tem as crianças, que, por um lado, precisam, né, ter esse contato e precisam estar ativas nessa relação com a natureza, com o espaço escolar. Tem o espaço, que é o que precisa ter natureza, né? Não adianta as crianças quererem esse contato, a escola querer promover, mas não ter esse acesso. Então, é isso aí que entra o projeto arquitetônico mesmo, né? De oferecer materialmente esse contato. E tem a comunidade, porque é isso, né? Não adianta a gente ter o espaço, as crianças quererem brincar, né, com a natureza, só que ou as professoras, a comunidade escolar, ou mesmo as famílias não apoiarem essas práticas e não entenderem o valor, né, desse contato com a natureza, desse espaço naturalizado, porque é isso, muitas vezes as pessoas olham é, olham um parque naturalizado, né, um parquinho de madeira e tal, e associam com uma coisa que até mais elas querem o parquinho de plástico, né? Tipo, e tá tudo bem também, é a referência que existe muitas vezes, né? Eu quero o parquinho, aquele parquinho que tá no shopping. E é isso, assim, tá tudo certo, é só um esforço, assim, da gente ir introduzindo também outras referências, né? Mostrando que tem outras coisas legais sendo feitas e que podem casar muito bem com práticas pedagógicas da escola, né? Então a gente faz esse processo de formação com as professoras, as oficinas com as crianças e a transformação do espaço, né? Isso assim. Muito bom, obrigada. Camila? Pessoal, muito bom ouvir vocês, ouvir um pouco mais dos projetos. Alguém gostaria de trazer mais alguma experiência ou alguma dúvida? A gente tem um projeto do Cirandar, né, que é voltado para a leitura, eu acho que também é um outro olhar do brincar, né? A leitura incentiva ali o sonho, a imaginação, né? Tem um lado muito interessante. Letícia, você consegue contar um pouquinho? Acho que ela fechou aí. Sim. O que eu mais dizer agora é que, nesse momento do Cirandário, o que está acontecendo? O projeto iniciou, né, e tem escolas inscritas de Porto Alegre, e começou um seminário com os educadores que vão implementar espaços de leitura nessas escolas selecionadas, que são escolas comunitárias. E essas formações, elas estão sendo transmitidas pelo YouTube, então a gente pode pegar também e compartilhar com vocês, porque a gente tem acompanhado, tem sido muito rico ouvir de escritores que são voltados para o público infantil e muito do brincar também que tem. Então a gente pode compartilhar com vocês também esse vídeo para vocês assistirem, se tiverem disponibilidade, tá? Conforme você foi falando, Rita, sobre a construção dos brinquedos também, eu lembrei das experiências que a Carla compartilhou com a gente, das mães atípicas de Pacajus que produzem os próprios brinquedos para as crianças. Elda, se você puder compartilhar um pouquinho essa história. Só para escrevendo. Elda? Fechou o microfone. Acho que está fechado o seu microfone. Bom, você travou, Elda? Valene? Oi, estou aqui.
É, Acho que a Elda travou. Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente a experiência das mães atípicas que também produzem os brinquedos, né? A gente tem uma mãe atípica no projeto, que é a Diocélia, ela tem 2 filhos autistas. E aí, pela dificuldade do acesso às terapias, né, ela não tem recursos financeiros para isso e não conseguir pela rede pública, ela mesma confecciona, né, os brinquedos com tampinhas de garrafa, com caixa de ovos, com caixa de pasta de dente, enfim, ela tem assim uma infinidade de brinquedos que ela mesma constrói para que os meninos não fiquem sem estímulos, né? São os estímulos que eles precisam que é os da terapia. Aí a Diocélia, ela é assim, gigante, é um exemplo, assim, gente. Eu fico muito emocionada quando eu falo dela, porque ela constrói as peças e ela mesma faz o incentivo em casa. Não que isso invalide as terapias, claro que não, uma coisa não invalida a outra, mas é uma forma que ela encontrou, né, de manter os filhos dela dentro do contexto onde eles precisam ser atendidos por profissionais da área, e é uma forma que ela encontrou de manter em casa essa concentração, esse trabalho de concentração, essas atividades, e deixar eles um pouco fora das telas, né? É muito bonito o que a Diocélia faz, assim. Eu acho que ela vai muito além do que só fazer em casa para os filhos, porque ela faz com tanta perfeição, ela faz com tanto amor esses brinquedos, esses jogos, e fica tudo tão bonito. Ela usa tinta guache para pintar, enfim, vários recursos, né? Várias coisas ao que ela pode, né? Ela faz dentro do que ela pode, ao que está no alcance dela, ela faz pelos filhos. Elda quiser complementar aí o trabalho Sim, da eu quero Diocélia. pedir desculpa. Aqui no Ceará está um pouco chuvoso, e aí quando chove, a internet aqui oscila, dá uma caídazinha. Bom, a Diocélia é o nosso exemplo, né? É a nossa prática quando a gente quer falar de atipicidade. E ela voluntariamente participou de uma formação. E aí, desde então, quando a gente pode levá-la para incentivar outras mães, porque ser mãe atípica não é fácil. E é preciso que a mãe tenha essa visão, né? Tenha essa acessibilidade, nem todas têm, como a Diocélia tem, de produzir esse material e traçar, né, esse desenvolvimento cognitivo por meio do brincar. Achei muito lindo o projeto, né? O que a Heloísa aí falou das questões das brincadeiras. A gente sabe que o desenvolvimento cognitivo das crianças ele é meio aflorado com as brincadeiras. Isso traz até memórias afetivas para a gente, por isso que é importante que os pais tenham também essa visão, né? De querer brincar com seus filhos e tornar esses momentos realmente marcantes para a vida deles. E hoje os pais estão muito assim, sem tempo para os filhos, trabalham, muitos ficam aí em creches em tempo integral. E até as escolas, elas precisam ter essa visão também, né? Desse tipo de brincadeira que a gente tinha, né? Na nossa época. Vocês falaram de várias brincadeiras. Eu, por exemplo, a minha infância foi bem simples, bem humilde. A gente não tinha nem como ter brinquedo. Mas a gente fazia o quê? Cortava nas revistas as pessoas e fazia dessas pessoas bonecas da época, né? Então, para mim, aquilo ficou marcado. E aí eu tento passar para o meu filho, que já é de uma outra realidade, de uma outra época, né? De uma outra cultura, outro momento. E a gente sabe que não é fácil. E trazendo para as mães atípicas, que não é o foco do nosso projeto. Nosso projeto, a maioria são crianças típicas. Porém, a gente encontrou essa atipicidade, que é algo crescente aqui, e não é só aqui, é a nível nacional, mundial. E ela é como exemplo demais. E ela só topa vir para o nosso, viu? Projeto, que ela é apaixonada pelo nosso projeto. Ela é convidada hoje pelos órgãos municipais e ela não vai, ela não quer ir. Ela acredita que, por um acaso, ela acredita que os órgãos públicos estejam, sei lá, tipo, se beneficiando, algo do tipo, e eu sei que não é. Na verdade, eu sei que os órgãos públicos aqui, quando convidam ela para dar essas palestras de como é que ela faz essas brincadeiras, e ela sempre posta no Instagram, e marca a gente, eu acabo repostando. É para incentivar mesmo. Hoje mesmo eu conversando com a mãezinha, que é atípica, mas ela é muito
um pouco desligada, ela não consegue. E eu acho que é porque é tanta coisa para ela que ela acaba ficando sobrecarregada. E eu fiquei incentivando: olha, segue a Diocélia, brinca com teu filho, porque ele fica muito na tela do celular, e a tela do celular hoje, ela é um problema muito grande, né? Até para o meu filho. Hoje ele tem 12 anos e acreditem, ele desenvolveu estrabismo agora, com 12 anos, e ele vai precisar de uma cirurgia. E é uma cirurgia bem, assim, para mim é um custo alto. Estou só querendo dar isso como alerta. Eu estou usando como alerta para as nossas famílias. Ele desenvolveu e nem os médicos entendem, nem os oftalmologistas conseguem entender. Porém, eles me falaram, eu levei para 2 opiniões, que tem acontecido principalmente por conta de uso de tela de celular. Imagine que meu filho fica assim, com o celular, pegar o celular, ele fica muito perto. E a visão da gente tende a ficar aqui, que eu chamo o famoso cara-oi, né? Aqui chama, o certo é estrabismo, o nome correto. E meu filho desenvolveu. E eu não achava que meu filho ia desenvolver. Que eu não gosto que fique. Ele só foi ter celular com 10 anos, justamente para ele tentar se desenvolver. Eu acreditei que se ele só conseguisse ter acesso ao celular, ter um celular com 10 anos, ele conseguiria se desenvolver melhor, mas aconteceu com meu filho, né? Então, hoje em dia, cedo, e essa criança que eu estou falando aqui agora, que a mãe dela é um pouco assim, eu sei que ela é sobrecarregada, o filho dela, ele é muito agressivo, ele é atípico, mas ele tem uma agressividade bem acelerada, principalmente quando toma o celular dele, ele só consegue se acalmar hoje com a tela do celular. E daí a gente tira como ela ou várias outras mães que vê no celular um refúgio. E não é fácil a gente tentar implantar ou tentar mostrar para as mães que tem outras formas de brincar. Porque eu preciso ter interesse também de ajudar o meu filho, né? A escola precisa também ter o interesse de trazer essas brincadeiras que se faz aí nesse projeto maravilhoso. Eu já fiquei cheia de ideia aqui, imaginando uma tarde de brincar aqui na Maloca. Então é muito bom essa troca de experiência, porque o que pode estar acontecendo no projeto lá em outro estado, aqui pode ser feito também de outra forma, mas pode ser adaptado. O que é bom, a gente copia mesmo. E a gente copia, viu? Então, assim, eu estou muito feliz e essa é a minha contribuição para falar sobre isso, falando aí da Diocélia, que é uma mãe, assim, especial para a gente por conta dessa forma dela lidar, porque os 2 filhos são atípicos, né? Então, mesmo assim, com todo o sofrimento, que a história dela é bem de grande dificuldade, ela não deixa de brincar com o filho dela, não deixa de estar apoiando. E é muito bom que as mães tenham essa visão também. E a gente está aqui para apoiar no que a gente puder, dentro dessa realidade das 109 famílias que a gente acompanha. E essa é a minha contribuição. Muito bom, Helder. É um trabalho lindo também que a gente fica encantada cada vez que a gente vai lá, ou então que a gente ouve as histórias, é muito bom. E eu vou pegar um gancho do que você falou e vou pedir para a Gisele, da Escola Maramá, falar um pouquinho da escola. Você falou, Helder, sobre a importância da escola fortalecer o brincar. Acho que a Gisele pode contar um pouquinho disso. Não sei se a gente está vendo que você está sem vídeo, imagino que você esteja com a internet não tão boa, mas tomara que você possa entrar. Sim, eu tô aqui, gente, só não consigo abrir a câmera aqui, tá? A gente está com um problema no computador mesmo, a internet também não é muito boa, mas eu consegui acompanhar, acho que só caiu um momento aqui, né? Então, para compartilhar um pouquinho, né, do brincar, a escola considera isso muito importante para o desenvolvimento das crianças. A gente conta aqui com um espaço, uma área verde, então a gente privilegia muito esse contato com a natureza. Então, até comentei, né, que as crianças fazem, né, desse contato da natureza, vem muitas brincadeiras e brinquedos que elas fazem a partir da natureza. Então, por exemplo, eu falei dos galinhos, das pedras, mas os bolos aqui até são impressionantes. Assim, tem alguns que você olha e fala, é de verdade ou não é? A gente corta o bolo tem camada de cores, eles misturam de areia, pega areia mais escura, areia mais clara, faz o recheio do bolo. Então, a gente percebe que essa experiência é muito rica e a gente valoriza, né? E aí tem árvore, os brinquedos, né? De escalar para fortalecer a criança, equilíbrio, porque
brincar é se desenvolver. Né? Então, a gente considera isso realmente muito importante. E na sala de aula, a gente tem os brinquedos, a gente procura trabalhar com brinquedos simples também, porque a gente também gosta de valorizar muito a imaginação, a fantasia das crianças. E, claro, a escola também tem uma vertente artística forte, então a música e a arte também entram. E a gente trabalha muito também nessa conscientização das famílias, essa coisa da sociedade de apressar muito os processos, né, das crianças, e falar que brincar é se desenvolver, né, a forma que a natureza encontrou, né, de desenvolver a criança, né, então é um processo natural que a gente tem que respeitar e estimular nas crianças. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, me coloco aqui à disposição. Obrigada, Gisele. Acho que a Thalene levantou a mão. Não? Oi, eu não escutei. Você está no mudo, Thaís. Tá ouvindo agora? Sim. Não, só pegando aí um gancho da fala da Gisele, quando ela fala do brincar na escola, né? Aqui em Pacajus tem uma escola chamada Educar, e essa escola trabalha nesse sentido, de que se aprende brincando. E aí, muitos Falou um pouquinho agora. A gente não está te ouvindo. muitos pais têm a mente um pouco fechada e não acreditam que isso é possível. E essa escola trabalha dessa forma, né? Com brincadeiras, com brinquedos com areia. E é a forma que a dona da escola acredita que as crianças conseguem aprender brincando. Não é dentro totalmente daquela sala de aula fechada, com aquela lousa, não. Lá ela tem uma dinâmica totalmente diferente. Essa escola aqui em Pacajus é bem conhecida, acho que a Elda sabe também, a Escola Educar, da professora Adriene. E eu acho linda a forma que ela trabalha e conduz a dinâmica da escola. As crianças aprendem brincando, ela acredita nisso. E lá a escola é assim, é linda, é bem colorida, é planta, é muita árvore, é muita areia, muita coisa. É muito bacana. Só pegando aí esse gancho da Gisele, né? E assim, para complementar aqui a minha fala, vou ser bem breve, falando a nível de projeto, eu atendo famílias na zona rural de Pacajus, né? E na zona rural, geralmente, eles não têm muito acesso à tecnologia e ao brinquedo de verdade desses de loja. E eu fico muito feliz quando eu chego na Mangabeira ou na base, que é a comunidade quilombola que eu atendo, né? E as crianças estão brincando de cavalo de talo. Eles mesmos produzem aqueles cavalinhos de talo. Não sei se aqui é talo, eu não sei aí como é, né? E aí, quando eu chego, meus olhos enchem assim de lágrima, porque eles ficam brincando, correndo lá no quintal. Tia, você quer um cavalo de talo? Eu faço um para você. Eles mesmos fazem o cavalinho de talo deles para brincar. E isso me deixa muito feliz, porque realmente ele vai construir uma infância com boas memórias, né? Não só aquela infância da tecnologia do celular, não. Por se tratar de zona rural, eles não têm muito acesso. E isso é muito bom, né? Que aí eles produzem o próprio cavalo de talo para eles, para o primo, para o irmão, para todo mundo. Eu acho isso assim, eu fiquei emocionada quando eu chego nas visitas na zona rural e vejo isso acontecendo, eles correndo com o cavalinho de talo deles. Essa fala de vocês, também, Elda, Gisele, essa questão de muitas vezes do pai, dessa rede de cuidadores. Gente, a internet está péssima, viu? Mas eu já concluí a minha fala, era sobre isso. Obrigada também, porque eu estava trazendo, pegando um gancho nessa fala de vocês, né, Thalene, Elda, Gisele, essa questão muitas vezes dos pais ou dos cuidadores não terem esse olhar, pensar nesse modo que a gente vive hoje, que é muita cobrança em relação, por exemplo, a consumo, a produção, quanto as redes sociais fortalecem isso, né? Mas ao mesmo tempo é muito, muito gratificante ouvir de vocês, dos projetos, dessa escola, por exemplo, em Pacajus, que resgata, né, esses valores da infância e essa importância do brincar. Então, seja um movimento aí que vai ganhando cada vez mais força, né? Vocês querem complementar? Não, acho que a gente pode sugerir aqui um próximo comentário. Sim. Bom, pessoal, então, se ninguém tiver mais, não for mais fala,
Queria agradecer muito a presença de todos, agradecer ao Hospital do Pequeno Príncipe pela ideia, né, que surgiu de trazer esse tema para os parceiros do Instituto Terceira Infância, pela disponibilidade de vocês de estarem com a gente aqui hoje. Foi muito, muito, muito rico mesmo ouvir vocês. E a gente tem certeza que a gente vai conseguir promover essas trocas e que isso seja só um início, né? A gente tem a ideia de continuar essa série de conversas. A gente ainda está refletindo sobre se vai ser daqui 2 meses ou 3 meses, né? A gente quer ouvir 3 meses poderia ser possível. E aí, queria ouvir de vocês se alguém gostaria de trazer algum tema para o próximo encontro. A gente pode começar a pensar até agora. Pensando nos projetos, no que é trabalhado, se vocês gostariam de trazer algum tema, ou se a gente pode sugerir depois também. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas assim, conversar talvez sobre inclusão, né, de crianças com deficiência seria legal, porque é um tema também que é universal, né? A gente pode compartilhar as experiências. Tenho certeza que todo mundo aqui já encontrou alguma criança que é atípica, ou alguma mãe atípica que nem teve casos que surgiram aqui. Isso pode ser um tópico legal para a gente conversar. Nossa parte, ótimo. Eu super apoio, viu, esse tema. Tipo, esse tema é o nosso forte aqui, é a nossa causa maior, é a questão da inclusão, né? Inclusive, hoje a gente faz parte de um comitê de intersetorialidade, onde a gente tenta de todas as formas, inclusive a gente até tem a pretensão de criar um fórum permanente para a Câmara, para tratar essa questão da inclusão, e não só não falo só de famílias atípicas sobre autismo, não, é inclusão mesmo, né? A gente vê casos aí de como é que professores estão tratando as crianças com autismo, porque realmente requer muita paciência, não é nem paciência, você tem que ter profissionalismo e empatia pela criança atípica, né? Porque o autismo, ele tem níveis de suporte, e tem certos níveis que requer um profissionalismo gigante. Pelo menos aqui no município de Pacajus, nós temos muita dificuldade. Os cuidadores, por exemplo, que é um direito deles, por lei, ter cuidadores. Tem escola que não tem ainda. E é muita dificuldade. A gente pode discutir sobre isso, né? Quem sabe os outros projetos têm experiências boas que possam trazer para a gente. Se a gente puder compartilhar as nossas experiências, a gente também compartilha. E às vezes o que está acontecendo em outro estado pode ser benéfico aqui para a gente. E eu amei esse tema porque a gente trabalha com ele. Muito obrigada, Ana, pessoal da EMR, por trazer aí essa disponibilidade de vocês também. Então, a gente continua esse diálogo em breve. Qual a periodicidade que seria boa para isso? A gente tinha pensado, no primeiro momento, de fazer a cada 3 meses. Vocês acham que seria viável para vocês? Ou a agenda vai ficar... Bom, em relação ao projeto Infância Tecida em Laços, ele está previsto para finalizar em junho, mas se eu puder participar como voluntária, eu topo, viu? E é isso. Se for daqui a 3 meses e o projeto tiver acabado, eu posso ser voluntária, tá? Tá certo esse período? Sônia? Tá? Eu acho bom, acho que é um intervalo bom. Fazer reuniões com um intervalo menor que esse, eu acho que complica a agenda de todo mundo. A gente vai seguir esse diálogo com o pessoal da LPR, né? Primeiro a gente tem uma data para ver se seria possível, e aí depois a gente confirmar a agenda de vocês. Se podem, né? A gente vai procurando uma data aí que atenda a tudo de vocês, tá, pessoal? E a gente está gravando essa reunião, daqui a pouco vamos encerrar, a gente envia para vocês, aí vocês podem compartilhar também com pessoas da organização que estão presentes hoje, tá? E mais uma vez agradecer a vocês, a comunidade, o pessoal do Pequeno Príncipe pela apresentação. Não sei se vocês querem também fazer uma fala de encerramento, fiquem na vontade.
Perfeito, gente. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que foi muito rico, né? Muito valoroso aí ouvir as memórias do brincar de todo mundo e a experiência fantástica que o Pequeno Príncipe traz para a gente. Foi muito bom. E parabéns pela iniciativa, meninas. Foi excelente, viu? Parabéns. Acho que um comentário que eu vou fazer, todo mundo deve ter pensado por aí, mas que privilégio que o Instituto tem, assim, de ter contato com esses projetos tão diversos. Fiquei pensando aqui, nossa, quantas realidades diferentes as crianças, né? Não só de localização, de contexto urbano, mais rural, mas esse privilégio muito grande e o nosso também de ter o apoio do Instituto, né? Que é o que faz também tudo isso ser possível. Então, começar a semana assim, lembrando que juntos a gente sempre faz mais, acho que mais juntos hoje do que a gente estava até ontem, né, até antes desse momento, e fiquei bem feliz de poder conhecer todos vocês, gente. Estou sempre à disposição para trocar, eu sou também da área de relacionamento com investidores do Pequeno Príncipe, então estou super à disposição também. Acho que sempre que a gente se une, a gente vai mais longe mesmo, e tudo pelas crianças, né? Então, prazer mesmo em conhecê-los. Obrigada, pessoal do Instituto, por promover essa troca, foi bem, bem legal mesmo. Obrigada, Luísa. Bom demais. Corações para você. Gente, a gente também quer agradecer imensamente por vocês compartilharem conosco todas essas experiências e esse momento de afeto mesmo, de lembrar um pouco da saudade que a gente tem da nossa infância, e de poder permanecer vivo na gente, isso a hora que a gente trabalha. Eu sei que todas vocês, com certeza, todos vocês e todas vocês têm isso, porque senão vocês não estariam sensíveis a todos esses projetos com crianças, com mães, enfim, né, com toda essa comunidade, mas que permaneça, porque quando permanece na gente essa chaminha acesa, a gente transmite para o outro. E quando a gente transmite, porque verdadeiramente a gente acredita, a gente consegue captar o outro para que ele possa ter essa experiência também. Parabéns para todos vocês, de verdade, e estou à disposição, eu e a Grazi aqui, para quando vocês precisarem da gente para alguma coisa. Foi muito gostoso mesmo ouvir todos vocês. Também queria agradecer, pessoal. Inclusive, a Bruna, né, a nossa coordenadora, ela não pôde estar agora, infelizmente, mas ela fez uma visita no Hospital Pequeno Príncipe recentemente, durante eles foram no FIF, né, lá em Curitiba, e aí eles conseguiram fazer uma visita lá no hospital. Ela disse que ficou maravilhada com o trabalho de vocês. Muito encantador mesmo, e a gente agora podendo conhecer também, né, através da apresentação de vocês, também estamos de parabéns, e agradecer também ao Instituto por esse espaço. Eu acho que tem momentos de troca, né, entre as organizações, e a gente escutar as experiências uns dos outros sempre é muito rico, então obrigada. E já estamos ansiosas para o próximo e à disposição aí para o que precisar. Vai ser um prazer aí se a gente for mesmo conversar sobre inclusão. A gente também faz parte do nosso lema aqui na MR, a inclusão social das nossas crianças e adolescentes. Então, é isso. Prazer conhecer vocês e ótimo jeito de começar a semana, né? Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, pessoal. Que bom, obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, boa semana a todos. Boa semana. Tá, desculpa, gente, eu acabei caindo. Quem